Salve galerinha do meu canal, sou o Daniel Santos e estamos aí para mais um vídeo. Se inscreva, compartilhe e deixe o seu joinha, dê like, ajude o canal aí a crescer e o papai aqui fica muito grato. Valeu! Bem galera, no dia 1º de setembro, numa quinta-feira, na capital argentina, em Buenos Aires, aconteceu um atentado contra a vice-presidente Cristina Kirchner. Cristina, que foi presidente entre 2007 e 2015, e atual vice do presidente, deixa eu ver minha colinha aqui, Alberto Fernandes, que é o atual presidente. Cristina é vice dele. Bem, Cristina Kirchner, para quem não sabe, ó, é a família Kirchner inteira é uma espécie de PT da Argentina. É a esquerda lá, voltou pro poder. Acho que é por isso que a Argentina tá a bosta que tá, né? Para ser bem sincerinho assim. Bem, dá uma pausa aí. Dá uma pausa no caso da presidente. Vou ler um pequeno texto bíblico aqui para vocês no livro de Daniel, no capítulo Daniel, capítulo 10, versículos 11 a 14. Preste atenção nesse texto. O anjo fala para Daniel, né, depois do jejum dele de 21 dias só com legumes. Para quem manja de Bíblia sabe aí a história que eu tô falando. Eu vou ler aqui para vocês, ó. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe, isso é o anjo falando para ele, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. Nos mesmos 21 dias que ele estava jejuando. O anjo estava tentando atravessar para trazer para ele a mensagem. No entanto, ele foi barrado por uma legião, né? E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ponto. Paramos por aqui no versículo 14. Daniel, capítulo 10, versículo 11 ao 14. Confere aí na sua Bíblia. O anjo relata para ele que veio para trazer aquela mensagem para ele. Mensagem que bate com 25 séculos à frente, que é mais ou menos não, que é nos dias atuais. Porém, a galerinha lá, os príncipes, que ele cita aqui, príncipes e reis, eram as potestades, os demônios que comandam cada nação. Só que como aquele anjo era um anjo mensageiro, não era alta patente, não era guerreiro, ele não pôde atravessar. Aí vem Miguel, que é um general de guerra mesmo, que é alta patente, e vem e, não, sai da frente e deixa ele passar, senão... E assim ele passou e foi dar a mensagem para Daniel. Ponto. Vamos voltar aqui no caso Cristina Kirchner. Vou falar duas coisas que eu percebi e talvez você não tenha percebido neste caso. Analise comigo. Vamos lá, o caso, a espiritualidade presente na coisa. O que muda o contexto, o que muda é só as épocas, aquela época antiga para a época de hoje. Mas o fundo da coisa é a mesma. Por quê? Porque naquela época não existiam países com seus nomes. Existiam os países, mas não existiam esses territórios separados por nomes. Existiam reinos. No caso, ao invés de Brasil, de Argentina, de Venezuela, de Estados Unidos, existiam os impérios e os reinos. Pérsia, babilônico, egípcio, grego, romano. E existiam as pequenas províncias, que eram as regiões e estados. Mas, assim como naquela época tinha essas potestades, os príncipes que dominavam aqueles reinos, hoje também tem. Aqui tem as legiões que comandam a espiritualidade no Brasil, tem as que comandam lá na Argentina, tem em todo o país. E essas legiões, elas estão engajadas dentro da política. E elas têm tudo a ver com a vida e com o que faz, o que deixa de fazer, com decisões tomadas. Elas influenciam de forma direta, acredite. Uma pequena história. Certa vez lá no norte de Minas, lá próximo à minha região, numa época de política, um candidato, não sei se era vereador, era prefeito, foi na Bahia, né, na região de Vitória da Conquista, para encomendar uns trabalhos para ele ter sorte na política, né? É com a galerinha que bate tambor, né? Mas reza a lenda que quando ele estava na fila para entrar, o adversário, o concorrente dele, estava saindo. Porra! Imagine um olhando para a cara de outro com cara de tacho.
que você tá fazendo aqui, velho? O que você tá fazendo? O que você veio fazer aqui? Nossa, eu queria ser um mosquitinho e tá lá pra eu presenciar essa cena. Deve ter sido, no mínimo, cômico. Mas, enfim, uma coisa que talvez você também não saiba é que a espiritualidade, como eu já disse aqui, é muito presente na política. E todos os políticos mexem com artes ocultas para terem sorte, seus pactos, para serem eleitos. E isso é mais comum na política do que você imagina. Seja na política de prefeitos e vereadores, a política pequena de interior, seja na política grande de presidentes. E eu não sou hipócrita. Mesmo eu sendo um cara de direita, eu não escondo isso para ninguém. Os candidatos de direita têm os macumbeiros deles, os de esquerda têm os deles, o Bolsonaro tem um dele, o Lula tem um dele, o Capeta 4 tem um dele, cada um tem o seu. Não existe ninguém santo nesse meio político. E o caso Cristina Kirchner, aqui onde eu quero chegar, o caso Cristina Kirchner prova isso claramente. Porque como que o cara vai para tentar para matar uma pessoa e o cara puxa uma arma, uma pistola calibre 32 Bersa, e a arma falha? Bem, eu li o caso a fundo e pude entender. O rapaz esqueceu de puxar o ferrolho, tinha 5 balas dentro da arma, o que seria suficiente para fazer o trabalho dele. Também a arma ficou a menos de meio metro da cara da mulher. E só que a arma falhou. Falhou porque ele esqueceu de puxar aquele ferrolho. Ele esqueceu de puxar aquele ferrolho só por isso. Aí a bala não subiu. Então não tinha bala pronta para ser disparada. Mas como que o cara esquece? Como que o cara vai decidido a fazer aquilo e o cara esquece? Espiritualidade, lembra aqui que eu li? Os caras aí, os caras que estão nos reinos, as potestades. Todo grande político ou pequeno político, enfim, todo político tem a sua galerinha sobrenatural que o protege. Com a Cristina Kirchner não é diferente. Porque, igual eu falei, chega a ser bizarro imaginar como que o cara vai para dar um tiro na pessoa e ele esquece algum detalhe tão simples que era puxar o ferrolho da arma. Ressalto, não sou a favor de fazer isso, nem mesmo com a pessoa que é de lado oposto, politicamente falando. Sou contra a violência. Agora, deu para você entender bem essa questão da espiritualidade na política? Como o próprio livro de Daniel fala, todo o reino tem suas potestades, suas legiões que comandam ali e influenciam na vida das pessoas que governam seus reinos ou seus países. E na atualidade, todo político tem alguma macumbinha, algum pacto, alguma coisa sobrenatural que ele se apega a isso. Não existe santo na política. Todos têm os seus alguns de estimação. Entende? Agora, voltando aqui de novo em outra questão que eu fiquei injuriado de ver. E vou denunciar aqui o tendencionismo e a hipocrisia na nossa mídia. Li no UOL, li no G1, que são as principais fontes que tem. Vi passando no Jornal Hoje, no Nacional. A notícia é a mesma. Brasileiro atenta contra Cristina Kirchner. Eu próprio, quando eu vi a notícia, falei, meu Deus, será que foi um bolsonarista? Porque, acredite, eu próprio já estava acreditando nisso. Aí eu fui pesquisar, só tava faltando isso aqui para falarem isso. Eu fui pesquisar, o cara é filho de uma argentina com um chileno, nascido em 87 aqui em São Paulo, mas foi para a Argentina ainda criança, nunca mais retornou aqui, ou seja, não tem vínculo nenhum com o Brasil. E eu fico fudido, fico puto de ver a nossa mídia podre repetindo toda hora que um brasileiro atentou contra Cristina Kirchner. Mas isso aqui eles teriam falado que o cara era bolsonarista. Nossa, cara, é nojento isso. É de uma pequeneza tão absurda. Ainda bem que, graças a Deus, hoje em dia todo mundo tem smartphone, tem internet móvel e as pessoas não são mais tão burras como antigamente, que as pessoas ficavam só à mercê do que passava no JN, no Fantástico. Graças a Deus, as pessoas estão despertando. Então, valeu, galera. Esse foi mais um vídeo. Esse foi o raciocínio, a visão de Daniel Santos. Fica aí com o seu. Se possível, comente aqui, ó. E abraço, até a próxima.